Havendo norma legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 45ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor taquígrafo presente, nos emprestando o seu trabalho. Eu talvez já tenha feito aqui uns 10 a 12 discursos mostrando que a Agência Nacional de Petróleo vem nos tungando há mais de 3 anos, porque não reajusta os preços de referência do petróleo. Quem conhece o assunto sabe que os royalties são calculados em cima do preço de referência do petróleo. Se o preço de referência do petróleo está mais baixo, os estados, os municípios e a União arrecadam a menor. A Agência Nacional de Petróleo fez 2 audiências públicas, ano passado e há 2 anos atrás. Tive presente as 2, onde fiz uso da palavra, mostrando que naquela oportunidade o Estado do Rio de Janeiro estava perdendo um preço de referência menor, e quando falo Estado dos nossos municípios, mais do que 1,5 bilhão de reais por ano. Não é pouco dinheiro, 1,5 bilhões de reais por ano. Alguns anos se passaram, essas perdas estão acumuladas. E a promessa da ANP é que iria fazer uma resolução para equacionar a questão. E o tempo vai passando. Nossos gestores têm tempo para tudo, mas jamais têm tempo para fazer as cobranças institucionais que devem. Chegou até, em homenagem ao nosso campista que está aqui em plenário, se dizer o seguinte: se aumentar o preço de referência, o petróleo da bacia de Campos, que já está na sua fase final de extração, vai ficar mais difícil tirar óleo de lá. E eu respondi com a maior facilidade: deixe o preço de referência da bacia de Campos como está e coloque o preço de referência correto nos postos de exploração do pré-sal. Bom, a solução está aí. Aconteceu alguma coisa?
Não. E a gente continua perdendo. Dinheiro para pagar a reposição salarial do Poder Executivo, que é o único poder que não teve sua reposição salarial paga, está se devendo 2 parcelas, não tem. Ora, é só o governador botar a boca no mundo. Os prefeitos botarem a boca no mundo, os prefeitos, evidentemente, petroleiros. Mas todo mundo está num silêncio sepulcral. Parece que eu estou falando sozinho. A Fazenda sabe disso, a douta Procuradoria sabe disso, não é segredo. Agora a União está em grande dificuldade. Não tem dinheiro em 2025 para fechar as suas contas. Aí inventaram o reajuste do IOF e virou uma batalha sangrenta, porque o Congresso Nacional não concorda. Da onde eles vão tirar dinheiro? Ontem eu falei sobre esse tema. O primeiro é mais claro como água. A União tem, de benefícios fiscais concedidos, até a semana passada, 544 bilhões de reais de benefícios. E eles mesmos descobriram que este valor está subestimado. Estaria na ordem de 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais de benefícios fiscais. A Bolsa empresário está muito grande, né? Então, se a União precisa de dinheiro, tem que meter a gilete e reduzir esses benefícios fiscais, né? Qual seria uma segunda fonte? Agora a União está acordando. Porque a União, 50% dos royalties vai para a União. E os outros 50% divide entre os estados e os municípios. Aí a União está apresentando um documento que precisa colocar o preço de referência do petróleo correto, porque ela vai faturar mais. Vovó viu a uva. E no sistema de partilha de 2010, quando também tungaram a nossa participação especial, porque até antes do sistema de partilha, nós recebíamos, nos postos do pré-sal, royalties e participações especiais. Agora, a participação especial virou lucro-óleo e vai todo para a União. Nós estamos numa maior descendência. E cá entre nós, não vejo o prefeito nem o governador gritar. Eu já fiz esse quadro, já distribuí, de 2019 a 29, o que representa as nossas perdas e o que representa os ganhos da União. Nossas perdas, em 10 anos, chegam na ordem de 64 bilhões. E a União, através do lucro-óleo, passa a ganhar na ordem de 260 bilhões. Se aumentar o preço de referência, nós vamos perder mais e eles vão ganhar mais. Então, tem aqui um quadro fotografado da televisão, no dia de ontem, chamado Pacotão do Petróleo. No pacotão do petróleo, onde a União pretende arrecadar quase 440 bilhões de reais, tem aqui um dos itens, revisão dos preços de referência. Quer dizer, agora a União passa a ter interesse, então agora vai sair. Mas o que eu mostro é que os nossos dirigentes se quedam em silêncio. Tem boca para falar sobre tudo,
menos para defender os interesses da população fluminense, de estados e municípios. Falando nisso, ontem teve audiência pública da Comissão de Orçamento, cotejando as receitas do primeiro quadrimestre de 2025 com o primeiro quadrimestre de 2024. E aí pareceu um ganho expressivo de ICMS. Sabe por quê? Porque em 2023, finalzinho, essa casa aprovou um projeto de lei que o autor foi um deputado de oposição, deputado Luiz Paulo, aumentando a referência, o preço de referência, desculpa, o preço de referência não, aumentando a alíquota basal do ICMS de 18% para 20%. Mas como foi no fim de 23 que foi sancionado, valeu o princípio nonagesimal e só entrou em vigor em 1º de abril de 24. Então, quando você vai comparar o primeiro quadrimestre de 25 com o primeiro de 24, claro que o primeiro quadrimestre de 25 está maior por causa deste ato, que nem todos aqui votaram a favor. Também é uma parte aqui que é mais política pública com menos receita. Como é que faz essa mágica? Eu não sei. Mas, de qualquer forma, mesmo com essa melhora aparente, porque é só nesse quadrimestre, quando chegar o outro não vai acontecer isso, tem uma outra discussão. É só no Rio de Janeiro que o transporte sobre trilhos não tem a prioridade que tem o transporte sobre pneus. Nós temos um fundo de transporte que subsidia as gratuidades e também compensa parte das tarifas de ônibus interestadual. Chama-se o Fundo Estadual de Transporte, que desde 2019 nós aprovamos aqui uma lei para que ele fosse gerido pelo Estado. E até hoje ele está gerido pela Federação dos Ônibus. 2019 a 2025 já foram 6 anos e nada muda. E agora, o secretário de Transportes, em boa hora, percebeu que há uma descompensação tarifária entre trem, metrô e ônibus. E sabe qual é a menor tarifa? É a de ônibus. Então, o trem está vazio, né, sob o ponto de vista que ele pode transportar. O último volume diário foi 320 mil. O metrô está transportando mais que o trem. Tarifa do metrô a 7 quebrado. Tarifa do ônibus a R$ 4,90, R$ 4,70. Tem a tarifa social no metrô a 5 e o trem está superior a 5. O cidadão vai andar de quê, se ele não tem dinheiro? Vai andar de ônibus, que é um fator poluente, porque se não anda de ônibus, anda de mototáxi ou anda de Uber. Ora, aí o secretário de Transporte diz que quer reduzir a tarifa do trem, e está correto. Para o mesmo valor da tarifa do ônibus, está correto. Aí o governador vem e diz que não tem dinheiro. Eu sei onde tem o dinheiro, está lá no preço de referência do petróleo, está no Propag.
E está no fundo de transporte. O fundo de transporte, 70% dele vai para subsidiar ônibus. Tem que subsidiar trilho e não ônibus. Vossa Excelência, Vossa Senhoria está de prova, deputada Lucinha fez uma CPI sobre os trens. Eu fui membro dessa CPI. Visitamos estações, linhas, etc. Processo de deterioração, de sentar no trilho e chorar. A Supervia está sob intervenção, né? Porque está judicializada, porque está quebrada. Os japoneses querem ir embora já. E tem um grupo de trabalho para fazer a transição. Que transição e que modelagem vai se chegar? Eu duvido que seja diferente da modelagem que foi adotada para as barcas. Isto é, o Estado vai ficar com a bilheteria, vai contratar a operação e manutenção, e o Estado também vai ficar com os investimentos. Se o Estado vai ficar com a bilheteria, ele pode botar a tarifa que ele quiser. E para ele atrair demanda, ele tem que baixar a tarifa. Volto a dizer, vovó viu a uva. É até possível que tudo se compense. Agora, o tempo vai passando e as ideias, não são ideias geniais, não. São as ideias mais corriqueiras que tem, não são adotadas pelo governo. Nós estamos num caminho muito perigoso. Ontem o secretário disse que na segunda quinzena deste mês, de junho, ele tem esperança que o Congresso Nacional vote os 2 vetos que prejudicam o Estado para aderirem ao PROPAG, que é o veto em relação à utilização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para utilizar o fundo como ativo para fazer o abatimento da dívida, a gente conseguir atingir a meta de abater 20% da dívida. 20% da dívida não é pouca coisa, não. É 20% de 200 bilhões, certo? 40 bilhões de reais. Se não tiver o FNDR, não tem esse montante. Vai abater outro valor, quiçá, não 20%, 10%. E o outro veto é que nós temos a dívida com a União e a dívida com terceiros. É juntar as dívidas numa só, porque vai ter um juro menor. Tomara que vote dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Pelo menos o santo ficará feliz e, quiçá, fará muitos casamentos nessa data, né? Afinal, o mês de junho é um mês muito relevante, né? Porque tem Santo Antônio, São João e São Pedro. Agora, o problema é que no segunda quinzena de junho, em geral, o Congresso puxa o freio de mão e para, né? Porque as festas juninas no Brasil são muito intensas. É o mês mais festeiro que tem. É o mês das fogueiras. Antigamente, também era dos balões. Ambientalmente não é correto, tem que cortar. Mas fogueira ainda pode ter, né? Desde que não corte muita árvore, só que pegue lenha velha já usada. Mas essa é a esperança, porque para aderir ao PROPAG tem que ser até 31 de dezembro desse ano. Nós já vamos virar o primeiro semestre, e até agora, sem luz no horizonte. E aí você vai para a pauta do Congresso Nacional. Derrubar veto não é a pauta. Agora é IOF e uma reforma administrativa. Reforma administrativa é importante de ser feita,
mas não gera R$1 em 2025. Para gerar dinheiro em 25 é cortar incentivo e reajustar o preço de referência, botar no valor real que ele precisa. Então, estou trazendo esse tema, porque esse é um tema também importante para o Estado do Rio de Janeiro e os municípios petrolíferos, inclusive a sua querida Campos de Goytacazes. Então, senhor presidente, era essa a questão que eu queria trazer. Agradeço o senhor ter me dado 5 minutos a mais. É um prazer ouvir a sua fala, Luiz Paulo. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.